Hoje vamos falar de um tema muito importante na sociedade moçambicana. Esta semana passada, o tema nas grandes universidades foi os três poderes, neste caso, poderes excessivos da figura do presidente da República. E para iniciar, dizer de que a figura de presidente da República eu tenho vindo há anos a falar desses três poderes que põem em causa a nossa democracia. Há quem diz que existem princípios de separação de poderes. Para mim, isso é uma farsa. Não existe princípio de separação de poderes. Simplesmente, isso foi posta para pensar que existe separação de poder. O presidente da República, através desses três poderes que ele usufrui, ficou o indivíduo mais temido ao nível do país. E as coisas não podem continuar desse jeito. Ele pode impor, não existe nenhum tribunal. Só pode existir um tribunal a partir do momento que alguns poderes cessam, diminuam. Não é possível o presidente controlar o poder executivo, que é de seu direito, e controlar o poder legislativo. Ele usa a maioria e ele sempre vai continuar com a maioria por causa desse terceiro poder, que também é a justiça. Ele se torna o mais temido. Ele não pode ser chamado pela justiça, mesmo cometer crime qualquer, não por causa da imunidade que o presidente tem. Já vimos vários presidentes em várias partes do mundo a correr os processos de impeachment, mas para o caso moçambicano não pode existir o caso de impeachment, onde o povo se rebela contra o governo. Ele é capaz de tirar e, se quiser, fazer e desfazer, porque ele é detentor de três poderes. Isso foi um negócio mal feito na criação da primeira Constituição, onde o pai da democracia, o dito de pai de democracia, que eu não considero o pai da democracia nenhuma, de alguma forma nós hoje estaríamos a viver uma democracia talvez mais melhor que democracia de armas da Frelimo e da Renamo, se nós tivéssemos deixado da forma da melhor maneira. Hoje vivemos o que nós estamos a viver por causa desses homens de arma, Frelimo e a Renamo. Primeiro, quero dizer que é de direito o que o presidente da República devia usufruir é o poder executivo, onde ele comanda todo o país e as instituições, controla o país, mas dentro da regra de jogo que é a Constituição. Em segundo lugar, o presidente, para poder funcionar, ele pode submeter no parlamento, que é o segundo poder, ele pode usar da sua hegemonia e força, submeter na Assembleia da República as leis, que para mim as leis não são decididas no parlamento. As leis são decididas pelo presidente da República ao nível de Moçambique, ao nível do governo. O presidente da República submete, mas já com uma decisão de que nós queremos esta lei desse jeito, e ele submete na Assembleia da República, não para ir se discutir, mas simplesmente porque a norma ou a lei obriga que todas as leis passam da Assembleia da República, mas simplesmente a nossa Assembleia da República é uma passarela, é um sítio onde vai se desfilar, não no sentido de resolver as leis. Quando um deputado do lado do poder, neste caso da Frelimo, vê um assunto de que este assunto não devia ser
já vimos vários deputados a levantar-se de forma contrária para poder resolver e foram silenciadas dentro do Partido Frelimo. Não existe democracia. Hoje, o próprio Partido Frelimo está a ter muitos problemas porque deixou toda a força do partido nas mãos de um indivíduo. Isso não está a enfermar o próprio país, mas também vai enfermando também o próprio Partido Frelimo, que não pode fazer aquilo que são as suas vontades. Se isso não agrada ao presidente da República, isso não pode passar. Quem tem poder, os deputados, assim, outros indivíduos, outras individualidades, não têm força mais que o próprio presidente da República. Dizer de que nós precisamos de refletir, porque esta lei, essa forma, o sistema político moçambicano não está ela da melhor maneira. Nós precisamos de refletir aquilo que este governo da própria Frelimo tentou criar e hoje está a virar contra os infratores. Indo para o terceiro poder, é um poder que um país democrático, esse terceiro poder, no verdadeiro sentido, não pode estar nas mãos de um indivíduo. Nós estamos a dizer que é do indivíduo, é do presidente atual. Vários governos sucessivos da Frelimo também usufruíram e alguns, por causa desta oferta que a lei oferece, acabam de criar, talvez, tumulto através desta lei. Esta lei, no verdadeiro sentido, não está da melhor maneira. Ontem, nas eleições passadas, nós tivemos um problema à vista, onde o nosso Conselho Constitucional, que consideramos de um outro tribunal, onde existem constitucionalistas, juízes de respeito emblemáticos, só porque foram nomeados como presidente da República, eles não tiveram nenhuma força de contrariar. Mas algumas pessoas do Partido Frelimo já vinham a se rebelar, a dizer que se a oposição ganhou, dá o que é de César, mas com a imposição, com os três poderes, com a voz mais alta, o homem mais temido, ele foi capaz de entregar e os juízes não tinham poder de contrariar aquilo que o sistema quer. É lamentável. Hoje é assunto que se discute sobre os três poderes. Os poderes que o presidente da República tem. E quais são as consequências de um indivíduo usufruir esses três poderes. Isso pode ser gravíssimo. O indivíduo pode até vender o país por causa desses três poderes. Há que se repensar. Esse órgão não pode ser detentor de três poderes. Primeiro, porque o governo, os tribunais não vão ter o poder de sancionar esta figura, não só esta figura, o tribunal administrativo. Quando o presidente disser isto, sempre vai acontecer, porque o presidente mandou, mesmo violando a lei, a própria Constituição. O que o presidente diz vira lei. Então, precisamos de organizarmos o nosso país. Ninguém há de vir do outro lado. A sociedade civil, os acadêmicos, os estudantes, que nos juntemos para construirmos um país novo. Há muita coisa que não está bem dentro deste país, mas as coisas só vão mudar a partir do momento que as coisas, a nossa legislação, a nossa Constituição estiver da melhor maneira. Nós reconhecemos que a separação de poder, há quem pode dizer, mas não existe nenhuma separação de poder no que toca o nosso país. Os poderes excessivos do presidente, da figura do presidente da República, enferma este país e por isso precisamos de refletir e irmos para avante. Este é um tema
que gostaria que os internautas lá em casa também dissessem, comentassem sobre este tipo de assunto. É assunto que devemos levantar todo o povo moçambicano. O nosso país não pode ter uma democracia plena da melhor forma. Não podemos ter uma comissão nacional de eleições que não é independente. A partir do momento que nós tornamos o setor de justiça de forma independente, significa que as nossas comissões nacionais de eleições também vão se tornar independentes. Hoje, a nossa Comissão Nacional de Eleições também é dominado pela política, os dois partidos que têm assento no parlamento. E muitas das vezes, esses partidos enfermam aos partidos sem assentos no parlamento. E eles vão controlando cada vez mais a este país. E precisamos, de certa forma, de mudar o sistema político vivido em Moçambique, porque este país não está bem, ele está doente. E quanto as coisas continuar desse jeito, o assunto partir de cima, não no sentido do executivo. O presidente da República precisa de controlar simplesmente o executivo, o país, até pode ser a defesa e tudo que tem dentro deste país, mas a saber que existe o terceiro poder, que quando pisar, quando exagerar, esse terceiro poder é capaz de se levantar e se rebelar contra o Estado, contra o chefe do Estado. Para o caso moçambicano, nunca vimos algumas sanções, porque este presidente da República, ele tem poder de nomear e exonerar qualquer indivíduo nos tribunais, no tribunal administrativo e em todo lado. Então, não pode ser. Precisamos de uma reflexão para as coisas mudar dentro deste país. E se é pela primeira vez a entrar no canal, e penso a likear, comentar e subscrever. E muito obrigado.